No dia 12 de julho chegamos ao auge, a colheita do ciclo entre Plutão e Vênus, mostrando que foi transformado, vindo à tona toda a negatividade dos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. E aí, como será que vamos vivenciar tudo isso? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E a gente chega na oposição que marca para a astrologia um momento ali que eu chamo de colheita, né, de resultado, que nada mais é do que vir à tona tudo que foi trabalhado a partir do momento do início, né, da conjunção deste ciclo. E o aspecto de oposição também representa uma tensão. É uma tensão que causa oscilação. Ora a Vênus vai ser puxada de um lado, ora ela vai ser puxada para outro, né? E essa oscilação, como o Plutão é um transpessoal, o magnetismo, né, a gravidade do ponto de vista simbólico, tá, gente? Não vai pensando aí que lá no espaço está acontecendo alguma coisa, não. A gente está falando da eclíptica, da faixa virtual onde a gente acompanha os movimentos dos astros. Ali sim vai acontecer o aspecto de oposição. Então Plutão exerce um grande poder sobre Vênus a partir de agora. E como é uma tensão, que é um aspecto tenso, a gente não tem como ignorar também. É preciso lidar com tudo aquilo que veio à tona, positivo ou negativamente. Como que foi o início desse ciclo, o que foi plantado, o que veio à tona agora, porque a partir de agora também, não é que agora é a colheita, o auge, então acabou, né? Não tem mais o que fazer, não é isso. A partir de agora, muita coisa ainda pode ser trabalhada de acordo com aquilo que foi visto. Então, vou deixar aqui também o vídeo da quadratura, que foi o momento do desenvolvimento para a gente entender, para quem não assistiu, entender também como que a gente chegou ao auge, né? Como chegamos aqui? Como a gente chegou até aqui. Isso é importante para a gente entender o que veio à tona e seguir a partir daí. É muito importante considerar porque Plutão traz a destruição dos temas da Vênus de uma forma geral, né? Então expõe tudo aquilo que não estava legal, traz, né, um peso, uma carga muito grande, mostra o que havia de negativo, revela. Plutão tem essa característica de ser revelador. Trânsitos de Plutão, eu sempre digo, né, são intensos, viram a gente do avesso. Aonde Plutão passa, nada permanece do mesmo jeito, tudo é transformado e a gente só tem como escolher como vai vivenciar essa transformação. O ideal é que a gente se erga das cinzas, né? Sempre fazendo esse movimento de voltar de uma morte que muitas vezes é simbólica e que pede que a gente se renove, que a gente se reinvente. Porque é transformador, é doloroso. Toda vez que a gente passa por um trânsito, aquilo ali vai ser muito doloroso, um trânsito de Plutão. Mas não quer dizer que a gente vai se entregar. Quer dizer que a gente pode transformar isso, a palavra exatamente é essa, né? A palavra de Plutão, transformação daquilo que estava negativo em algo positivo, né? Causando uma outra coisa que é a transmutação, que nada mais é do que mudar o estado ali de algo. Então, transmutar o negativo em positivo. Nos temas dos relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, amores, tudo aquilo que a Vênus representa. Muitas vezes a gente vai olhar para um tema que está ali muito legal, né, funcionando, dinheiro, relação, tá tudo ótimo, mas do outro lado, no amor próprio, tem algo ali que ainda precisa ser sacudido, precisa ser revirado, precisa causar essa catarse, né, o desapego. A gente tem escolha? Para quem perguntar se a gente ainda tem escolha, eu digo o seguinte: Plutão é transpessoal. Então, pouco importa as questões individuais nessas horas. Tem astrólogo que nem lê esse tipo de planeta para pessoas, porque acha que realmente não tem efeito. Mas aqui, como a gente vai ser afetado por esse movimento que vai nos arrastar da coletividade para a vida interior, né, do macro para o micro, então a gente precisa também trabalhar dos dois lados, né? Tanto olhando para o que vai vir à tona no mundo, que não vai ser pouca coisa, escândalos, corrupção, coisa envolvendo dinheiro, coisa envolvendo poder, enfim, o enredo vocês conhecem, né? É batido, não há nada de novo embaixo do sol, mas vai trazer muita coisa nesse sentido à tona. E individualmente a gente tem que lidar com toda essa necessidade de carga, principalmente
transformando o que há de negativo em nós. E no mapa natal, quem tem Plutão e Vênus em aspecto de oposição? Esse é um aspecto desafiador, porque, como eu falei, o transpessoal vai influenciar uma vez que há aspectos com algum planeta pessoal. Então tem gente que fala assim, pô, mas eu tenho Plutão lá na casa 10, mas aí a gente tem que analisar, esse Plutão na casa 10 faz aspecto com algum planeta pessoal? Porque se ele estiver solto lá, vai ter uma influência na casa 10, mas não vai influenciar em outros pontos do mapa. A vivência desse Plutão vai ser na vida pública, carreira e profissão, quando tiver um trânsito ali ativando esse ponto. Fora isso, né, segue. Agora, quem tem a oposição de Plutão-Vênus tem um aspecto muito intenso, muito poderoso, que inclusive um dos desafios é estar vulnerável, suscetível a pessoas perigosas. Mas como assim, né? É a atração. O Plutão é o magnético, aquilo que atrai, aquilo que seduz. Na sabedoria grega, Plutão, ou Hades, seduziu Perséfone. Ele atraiu ela para os seus domínios e deixou com que foi plantando ali, deu uma maçãzinha, deu uma comida, deu um aconchego, não sei o que, até que ela teve a ideia de que não queria mais sair do submundo. Depois deu um problema danado para Deméter, que foi até Júpiter, enfim. E aí uma confusão danada. Mas ele atraiu ela e ela voluntariamente escolheu ficar ao lado daquela pessoa que é regente do submundo. Então não é uma pessoa assim que, né, o Plutão não seria alguém legal, alguém que é uma companhia muito positiva ali. Estão falando de alguém que lida com o oculto, de alguém, de uma divindade que lida com a fronteira da vida e a morte. Então essa característica magnética pode colocar as pessoas que não têm consciência disso suscetíveis a pessoas abusadoras, por exemplo. Mas aí agora tá todo mundo em pânico, né? Eu até não gosto muito de falar muito desses aspectos assim de forma aberta para não causar isso. Mas dá uma olhada no mapa, né? Se tiver dúvida, o link para me chamar no Zap, marcar a consulta tá na descrição pra gente ver e entender melhor como que esse aspecto pode estar no seu mapa. A princípio, se tem algum relacionamento ali que foi um relacionamento tóxico, física ou mentalmente ou emocionalmente, é muito provável que tenha um aspecto de Plutão e Vênus no mapa. Mas também pode ter sido um trânsito temporário se isso aconteceu uma única vez ou se não repetiu e tudo mais. O importante é se atentar para trabalhar melhor. Bem rapidinho, vamos às próximas datas deste ciclo. Chegamos ao auge agora no dia 12 de julho, né? Então o resultado precisa pegar isso e seguir em frente. Não acabou não, continua o ciclo até a nova conjunção. O ciclo começa a se fechar a partir do dia 22 de setembro e aí começa aquele movimento de introspecção para ver o que deu certo, para ver o que precisa ser eliminado, abrir caminho para o novo e por aí vai. A finalização e o ciclo só termina de fato no dia 7 de dezembro e aí sim, com a nova conjunção, a gente vai ter o início de um novo ciclo e nós temos até lá para aproveitar a partir daquilo que foi exposto, daquilo que foi mostrado, mesmo que seja de forma dolorosa. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Plutão e Vênus formam o aspecto de oposição, marcando o auge, né? A colheita do ciclo atual acontecendo no dia 12 de julho, às 11h11 do horário de Brasília, né? Plutão retrógrado a 1 grau de Aquário e a Vênus a 1 grau de Leão, formando a oposição que marca pra gente então o auge do ciclo. E aí tudo vem à tona nas relações, finanças, parcerias, acordos, amores. O que esse Plutão vai mostrar pra gente, né? O que ele vai revelar? Porque aquilo que vier à tona a gente vai precisar lidar. É o resultado, né? Ou seja, todo o plantio que a gente fez vai dar frutos. Esses frutos podem ser, né, já de coisas boas, se a gente soube atuar desde o momento da conjunção, ou isso pode ter sido uma grande, né, ou pode revelar que ainda tem muito a ser feito. De qualquer forma, fica tudo às claras agora, a gente tem, né, uma visão mais clara do que precisa ser feito, das atuações, do que a gente tem que desenvolver a partir de agora, conforme essa energia aqui.
o Plutão vai trazer a destruição, entre aspas, de tudo aquilo que a Vênus estava trabalhando. A Vênus, né, a pequena estrela da sorte, então esse é um dia aí que eu não recomendo que se tente ganhar, né, usar a sorte da Vênus. Dependendo do aspecto que fizer, é preciso fazer o quê? Usar o Plutão. E não é muito... E isso é desafiador, porque precisa aprofundar, precisa limpar, precisa expurgar, transmutar, ou seja, pegar aquilo que está negativo e transformar em positivo. Não acontece de graça. Então é como se favorecesse, mas ao mesmo tempo ali precisa de tudo isso, precisa desse salto no escuro, né, de mergulhar fundo ali no submundo que o Plutão representa, para aproveitar essa boa sorte da Vênus. Ou seja, se estiver fazendo aspecto com algum planeta do mapa, tem que tomar essa iniciativa de limpeza, de purga, de transformação. Porque o Plutão, a partir dessa oscilação que a Vênus vai sentir, então às vezes a Vênus está mais para o lado do Leão, mas como o Plutão é um transpessoal, ele vai puxar ele, né? Com o magnetismo que ele tem, ele puxa a Vênus, simbolicamente, tá, gente, falando, para o lado dele. E a partir daí, a energia que ele exerce, esse poder oculto, essa força, essa carga explosiva, essa destruição que ele pode causar, tem um impacto muito maior. Por isso que para utilizar a Vênus nesse dia é preciso compensar essa energia de diversas formas, mas principalmente ali buscando um aprofundamento dos temas. Então não adianta começar, por exemplo, uma discussão na relação e achar que vai acabar logo, né? Até porque o Leão está aqui, ó, a Vênus está em Leão, então a Vênus vai querer chamar a atenção. E isso aqui é quase sem fim, porque tem níveis mais profundos embaixo de níveis mais profundos. Então até onde vai se escavar para chegar, né? Para lidar muitas vezes com as cargas. Isso tudo precisa ser pensado a partir deste aspecto de oposição, porque senão a coisa acontece, né? Pode acontecer de forma explosiva. Veio à tona, né? E eu preciso lidar com isso de agora em diante. O ciclo depende disso. A continuação do ciclo, né, que ainda vai durar até o ano que vem, quando ele vai ter uma nova conjunção, conforme as datas que eu falei, volta lá se não pegou as datas. Mas ainda tem muito tempo pela frente. Só que esse tempo requer também que faça todo esse trabalho de pegar o resultado e lidar com ele, seja lá qual for. Então não adianta tentar esconder, né? O Plutão é oculto. E é como se nesse dia a gente sentisse uma espécie de uma sombra, assim, pairando sobre os temas que a Vênus representa. E a gente pode olhar para essa sombra. Se tiver essa coragem, que vem do signo de Leão, a gente pode olhar para essa sombra e reconhecer nela algo muito importante, que é o nosso outro lado, o lado que todo mundo tenta esconder, o lado que ninguém quer ver, o lado negativo, o lado oculto, né? O lado mal, entre aspas, da história. Então tudo isso precisa ser transformado, porque essa carga ela tende a ficar explosiva nesse dia, né, principalmente dependendo daquilo que estava em andamento aí. Então vale a pena muitas vezes parar até antes desse dia 12 e fazer essas reflexões. Analisar de fato como que está o andamento desse ciclo. As datas estão aqui no vídeo, né? Tem o vídeo da quadratura também, porque é importante considerar tudo o que estava em desenvolvimento até agora. E vale lembrar que o Plutão é um transpessoal e vai arrastar a Vênus e os seus temas, incluindo as finanças, incluindo amores, incluindo relacionamentos, para essa gravidade profunda, né? Destruidora, intensa, magnética dele. Então tudo isso a gente tem que considerar. E principalmente porque ele ainda está em retrogradação e isso pode ser favorável para lidar com os temas dele aí. Além de tudo isso, tem ainda o sextil de Plutão-Netuno e o trígono de Netuno-Vênus. Então as ilusões, né? Vamos atentar, vamos ver aí os sonhos, como estavam os sonhos, né? E como isso vem à tona agora. Tudo estava tão prazeroso e agora desilusão,
desilusão com os resultados que Plutão mostrou. Por isso é importante ter uma atenção especial para não cair nas enganações de Netuno, nas miragens que ele vai lançar. Por outro lado, tem a sensibilidade, a fantasia, a imaginação. Tudo isso pode ajudar nos temas da Vênus a lidar, inclusive, com essa energia profunda. Só que dos dois lados a gente tem o Plutão falando do oculto, que é possível detectar, porque o Plutão deixa pistas, e o Netuno falando do inconsciente, do invisível. De certa forma, algo vai se manifestar nesses temas da Vênus aí, e a gente tem que ter uma atençãozinha especial, né? Os radares ligados a 1000%. Porque o que está inconsciente, o Plutão vai ser capaz de mostrar para a gente, desde que a gente queira enxergar. Coletivamente a gente vai ver isso escancarado. Então algo, né, que vai deixar a gente, às vezes, até assustado, impactado, né, que pode ser extremamente difícil de lidar, vai vir à tona sobre os temas da Vênus, que inclusive mexe com os mercados financeiros. Então o que será que as classes dominantes, os plutocratas, estão tramando aí, e que agora pode vir à tona em relação ao dinheiro, em relação ao que a Vênus representa pela astrologia mundial. O ascendente cai a 12 graus de Libra, então a gente tem que ter jogo de cintura para criar condições harmônicas, refinamento, atenção à estética, atenção às interconexões, porque Libra representa os relacionamentos, né? E a gente está falando da Vênus, que é regente do signo de Libra. Então isso tem uma força maior. E, principalmente para criar condições de, né, estabelecer condições harmônicas ali nos temas da Vênus, mesmo para lidar com essa energia profunda de Plutão. Ou seja, pede também que a gente incorpore uma certa diplomacia para lidar com isso. Lá no meio do céu, a bússola 9 graus, o signo de Câncer, pedindo que a vida pública, carreira e profissão tenha uma sensibilidade a mais, um toque, né, um sensível, empático, acolhedor, protetor, e que a gente seja capaz de fornecer tudo isso a partir dos temas da Vênus para acolher, seja lá aquilo que o Plutão mostrar. Mas também para que a gente limpe tudo isso, né? O Câncer tem um detalhe, ele é do signo de água e os signos de água têm a característica de se contaminar com facilidade. Por isso que as limpezas são ainda mais importantes. E quando eu digo limpeza, limpeza mesmo, né? De você pegar, tirar essa carga toda, essa mala que insiste em carregar e jogar tudo isso fora, porque isso só faz mal. Não é, né, fácil falar, é preciso muitas vezes fazer um trabalho de cura, de terapia. Faz a terapia, né? Já falei isso outras vezes. Se precisa, gente, vai buscar ajuda, não tenha vergonha. Não existe isso. Hoje em dia a gente tem essa capacidade já, mas para que esse campo seja limpado, sempre evitando muitas vezes que essas cargas aí prejudiquem esse lado mais sensível que está sendo pedido e esperado de nós na vida pública, carreira e profissão. Então, daquilo que a gente se esconde, né, aquilo que a gente se esconde ou aquilo que estão escondendo de nós, é muito provavelmente que vai ser mexido por esse Plutão aí a partir do dia 12. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo aproveitar e continuar trabalhando as energias desse ciclo. A gente viu que na mandala, além do Plutão que lida com o oculto, também está lá o Netuno que lida com o inconsciente, com o invisível, né? E ainda deixando tudo nebuloso. O Netuno sempre traz esse efeito. Ou seja, a gente precisa esforçar um pouco mais para pegar toda essa carga que o Plutão jogou sobre nós, olhar isso, analisar, fazer toda uma espécie de filtro, né? Porque a gente também não pode ficar só ali com o que foi exposto. Vamos dizer assim, a gente tem um ferimento e a gente precisa cuidar desse ferimento. E a partir dali a gente vai atuando para melhorar. Só que isso não vai acontecer se a gente simplesmente ignorar. Então é olhar esse resultado, por mais doloroso que seja, né? Às vezes acabou uma relação que estava sendo muito gostosa,
Pega tudo isso, faz as purgas, as limpezas, né? Trata dos ferimentos mesmo e segue em frente. Tente não paralisar com esse movimento, porque a destruição de Plutão, que eu falo sempre, é nesse sentido. Ele expõe, ele acaba com aquilo que estava em andamento, né? O que era antes já não é mais, e a partir dali ficam os escombros, ficam as coisas que precisam ser reconstruídas, muitas vezes das cinzas. Um exemplo disso, na coletividade, é o efeito desse Plutão deixando o Capricórnio. A gente viu que muita coisa foi destruída. As instituições de governo, as empresas, né, as grandes empresas, tudo foi exposto, tudo foi destruído, mostrando que essas estruturas não estavam ali sendo, né, digamos assim, muito benéficas para a humanidade. Só que isso não foi reconstruído. A gente não olhou para trás, a gente está seguindo, né? Porque lá os prédios estão ainda de pé e os papéis seguem sendo representados, então a gente não parou e fez uma espécie de limpeza, de olhar, não, a partir de agora a gente precisa construir algo novo. A gente ainda não fez isso. Então é algo similar. O que esse Plutão fez, o estrago ali que ele pode ter causado no relacionamento, nas finanças, na vida amorosa, no amor próprio, né? No senso de estética, de beleza, e a partir dali lidar com esse estrago reconstruindo. Para reconstruir, muitas vezes vai precisar fazer processos, terapias, buscar curas, né? Entrar num caminho de cura para que de fato tenha condição de renascimento. Né? Não vai ser um estalar de dedos, não vai ser assistindo o vídeo que simplesmente você vai, então tô curada. Não é assim que funciona. Quem dera se fosse. O importante mesmo é se movimentar nesse sentido para lidar com isso que veio à tona. Por isso é muito importante não esconder dos resultados. Tem que fazer um esforço maior de enxergar, às vezes dói, a gente evita a dor a todo custo, às vezes tem até medo de olhar para isso, mas é necessário, porque disso depende não só a transformação que a gente vai realizar nesse ciclo, mas também o que o Plutão traz de positivo. Mas como assim? Você está falando de destruição e aí você vai falar que traz algo positivo? Sempre tem algo positivo. Como eu falei lá na mandala também, para compensar essa carga de Plutão em cima da Vênus, tem que aprofundar, tem que olhar além, tem que buscar esse poder oculto que ele traz. Porque ele empodera. Uma vez que passa pelas crises, passa pela transformação, a gente renasce e passa pelo renascimento, né? Esse renascimento ele traz uma força maior. Às vezes a pessoa passou por perdas, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa que nunca perdeu ninguém daqueles que ela ama, ela não tem a capacidade de lidar como alguém que já passou por um processo de perda, de ser viúva e etc. Então essa é a diferença. Essas pessoas têm uma capacidade maior de lidar com coisas profundas, com coisas dolorosas, com coisas que reviram a gente do avesso. Pegar toda essa dor, pegar tudo que foi destruído e reconstruir a partir de então para ter o resultado esperado. Mas como eu falo, é um transpessoal, tá além da nossa vontade, além das nossas questões individuais e a gente vai ser arrastado quer queira, quer não. Eu prefiro escolher como eu vou ser arrastado. Mas aí fica a escolha de cada um, tem que ter ressonância interna, né, sempre, tem que fazer sentido, tem que ter validade, isso que eu tô falando, porque senão é só mais um vídeo num mar infinito aí de conteúdo do YouTube. O importante é fazer essas transformações e sair do outro lado empoderada. Muitas vezes não vai ser possível recuperar aquilo que foi destruído. Como eu falei, não dá para voltar atrás e reconstituir a confiança que a gente tinha nas instituições. Mas a gente viu também o buraco que isso levou a gente. O 8 de janeiro de 2023 mostra o tamanho desse estrago. Só que a gente ainda não tá, né? A gente ainda não tá fazendo isso. Isso na coletividade. Individualmente a gente não pode repetir isso, porque senão o risco é o mesmo, né? Da gente ser tragado para esse abismo e não conseguir sair de lá mais. Por isso que eu falo sempre, não pode paralisar. Busca movimento, busca
passar por esse período de dor, busca amparo, né? Busca aqueles que podem, com quem vocês sabem que podem contar para ajudar nesses momentos dolorosos. Não precisa ser solitário, esquece esse mito que a gente faz tudo sozinho, porque não faz. A gente precisa um dos outros, a gente precisa dos nossos grupos, dos nossos coletivos, na hora que o bicho pega, porque essa ideia de que a gente consegue fazer tudo sozinho também não é assim tão verdadeira. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custa menos que um cafezinho, R$ 4,99 para ajudar aqui no canal, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e quem não puder ou não quiser, continue assistindo, comentando, incentivando, compartilhando, deixando aquele like que é muito importante para o Astro Libertação. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.